Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhora comissária, alta comissária, se não estou a pronunciar bem, olho aqui para a minha colega Romualda para ter a certeza. O PSD, em momento oportuno, apresentou este requerimento a propósito do problema que foi levantado das crianças não acompanhadas. Como o comissariado sabe, tem um estatuto muito especial nesta temática dos refugiados e das migrações. É uma matéria que tem procurado, o país tem procurado acompanhar e ter uma posição até liderante no acolhimento de crianças, como de outros refugiados de outras idades, mas, como a senhora comissária bem sabe, há uma legislação muito própria, há recomendações muito próprias. Eu diria até que, às vezes, que as crianças não acompanhadas têm quase uma espécie de visto verde para passarem, para estarem isentas de um conjunto de obrigações e até de condicionamentos que são aplicados aos mais adultos. Infelizmente, Portugal tem tido vários problemas a este nível. Por um lado, a questão do aeroporto, onde já tivemos a oportunidade também de falar de crianças que ficam no centro de acolhimento temporário por falta de alternativa que o Estado nunca criou para acolher estas pessoas. É uma das matérias também que gostaria de questionar a Sra. Comissário em que momento é que está esse processo, porque sabemos que há vários problemas com a construção do centro de acolhimento temporário em Almoçagem. Mas, recentemente, a Sra. Ministra da Presidência, que agora tem a tutela desta área, voltou a anunciar que Portugal iria acolher, para já, um conjunto de 50 crianças não acompanhadas a partir de junho ou de julho, se não estou em erro, e que o enquadramento destas crianças já estava a ser preparado para não ocorrer aquilo que aconteceu no passado, que foi o desaparecimento de um conjunto de crianças que tinham vindo para Portugal, não acompanhadas, tendo sido acolhidas, e que isso ou outras razões também levaram a que algumas entidades internacionais viessem até a alertar o país para os perigos que constituem em termos de tráfico de seres humanos e que estes episódios podem estar a despoltar também essas situações. E, portanto, as nossas perguntas são até muito concretas, a oportunidade é esta e, obviamente, que os recentes acontecimentos derivados do Covid e da pandemia e da forma como o país também reagiu, levaram ao conhecimento público de um conjunto de situações relacionadas com refugiados, os chamados refugiados espontâneos que vão chegando ao nosso país individualmente ou em pequenos grupos, e o caso que aconteceu em Lisboa, que, na nossa opinião, toda a gente, de alguma forma, lavou as mãos de responsabilidades, como se um conjunto de refugiados fossem colocados em tão poucos sítios, em tão grande quantidade, sem o conhecimento do Alto Comissariado, sem o conhecimento do Governo, sem o conhecimento da autarquia ou da Junta de Freguesia, como se fosse possível isso acontecer em Portugal, mas infelizmente o que assistimos foi um aligerar de responsabilidades de praticamente toda a gente, à exceção daquela que é a organização que em Portugal procede e é responsável por esse acolhimento, que ficou no fundo a dar a cara sozinha perante uma coisa que é da responsabilidade de todos. Sra. Comissária, há um ponto que eu gostava de frisar com muito cuidado. O país e o PSD têm estado ao lado do Governo nesta nossa disponibilidade secular, exemplar, de acolher pessoas migrantes de todos os países e, em particular, o acolhimento que se tem feito aos refugiados. Nós já alertámos na primeira comissão, nunca fizemos grande alarido disso, mas tentámos sempre de forma muito discreta apontar as fragilidades do processo como Portugal tem lidado com a questão dos refugiados. Porque para nós não basta dizer que queremos receber refugiados, para nós não basta proclamar um conjunto de intenções que são louváveis, que são exemplares, mas que muitas vezes são até prejudiciais para os próprios refugiados e para os próprios migrantes. Eu só conheço uma coisa muito má no processo de acolhimento de refugiados, que é a frustração. É talvez a coisa mais perigosa que pode haver num processo de acolhimento, é a frustração das pessoas quando são criadas expectativas que depois são goradas. E esta mensagem passa de campos de refugiados para campos de refugiados, de grupos de refugiados para grupos de refugiados, passa através das malhas mais positivas ou menos negativas dos conjuntos de relações que há entre migrantes pelo mundo inteiro. Quem são os países que acolhem bem, quem são os países que acolhem mal, quais são as condições que uns têm aqui e que outros têm ali. E Portugal uniu-se de forma muito saudável para acolher por todo o país, normalmente através de IPSS, refugiados de todo o mundo. Mas falhámos redondamente, e isto pode ser dito aqui, e eu nunca irei dizer lá fora desta forma, mas Portugal falhou redondamente na preparação para acolher refugiados. Portugal não se preparou do ponto de vista técnico,
As IPSS que receberam com voluntarismo excepcional, equivalente ao do Governo, não tiveram a formação adequada para lidar com estes casos. Lidar com refugiados não é lidar com idosos. Lidar com crianças que passaram traumas monumentais não é a mesma coisa que lidar com crianças que foram retiradas dos pais junto da sua família. E, portanto, se houve uma grande boa intenção de toda a gente, há erros que é preciso corrigir. Quem percebe de facto deste tema... Muito obrigado, termino já. Quem percebe de facto destes assuntos, percebe a sensibilidade do que nós estamos aqui a falar. Quem quiser apenas proclamar boas intenções, proclamar frases muito bonitas, não percebe nada do assunto, porque de facto não conhece a realidade. E eu terminava só com uma passagem muito importante do último debate do Orçamento de Estado. Foi quando nós chamámos a atenção da senhora Secretária de Estado que tutela esta área para o déficit monumental que havia na formação, na educação e no português. E a senhora Secretária de Estado reconheceu o problema, ao contrário de muitos deputados desta Câmara, reconheceram o problema que havia na formação de português. E eu gostava de saber se a esse nível já se evoluiu mais alguma coisa no sentido de conseguir criar essas condições para que as pessoas, as crianças e os mais velhos possam ser acolhidos em Portugal com qualidade e com a dignidade que merecem. Obrigado.